Boa noite. Eu gostaria de fazer uma proposta de leitura do livro Missionários da Luz. Por que eu pensei em fazer essa leitura? Porque eu gosto muito de ler, gosto muito de estudar, mas eu não achei nada assim do jeito que eu queria que alguém tivesse me explicado esse livro. É um livro mais ou menos antigo, ele foi publicado em 1945, então lá se vão 75 anos. Com isso, a gente tem algumas dificuldades, principalmente no que diz respeito à linguagem. A maneira de se escrever mudou muito nos últimos anos e a maneira com que o leitor espera encontrar uma obra se modificou bastante. Como consequência, a gente tem um livro assim de uma leitura às vezes indigesta, tem termos muito antigos, né? Algumas coisas são difíceis, o vocabulário é meio complicado, e o que acontece é que esse livro maravilhoso, que tem coisas fantásticas, acaba não sendo muito apreciado, né? Ele traz muita novidade, muito conhecimento sobre mediunidade. Para nós espíritas isso é ótimo. E ele faz um link, fala, mas se você quiser estudar mediunidade, tem zilhões de livros. Mas André Luiz faz um link, ele mostra a teoria e mostra a aplicação prática, né? Quem frequenta reuniões de intercâmbio mediúnico, com certeza vai se ver em certas situações, vai se encontrar, vai dizer, puxa, isso já aconteceu comigo, e ele traz bastante ensinamento. A leitura que eu vou fazer é baseada na edição de número 43, a segunda reimpressão, que é de 2009. Então a gente vai iniciar em pequenos trechos para que a leitura não fique muito pesada. O capítulo 1 inicia com um título interessante, o psicógrafo. Vamos entender que no início do Espiritismo com Allan Kardec, o intercâmbio entre o mundo invisível e o mundo dos encarnados se fez principalmente através da mediunidade da psicografia. Hoje o que a gente vê em maior número é a psicofonia, ou seja, a comunicação através do chamado incorporação, mas não é incorporação que nenhum espírito entra no corpo do outro, não é nada disso, né? É simplesmente uma maneira de se chamar a psicofonia. Então esse primeiro capítulo é o psicógrafo. Nós vamos ter dois personagens principais, André Luiz, que é toda a série Nosso Lar. Só para a gente relembrar, começa com o Nosso Lar, o segundo, Os Mensageiros, e essa é a terceira obra, Missionários da Luz. Onde que acontece essa cena? Em algum centro espírita, no qual Alexandre, que é o tutor de André Luiz nesse livro, vai ser o dirigente, o orientador. Que temas que esse capítulo vai abordar? A nova missão de André Luiz. Que nova missão? É o estudo da mediunidade. No primeiro livro, nós temos André Luiz saindo do umbral e se localizando na colônia Nosso Lar. No segundo, ele já faz um estudo mais aprofundado, e agora esse livro é dedicado à mediunidade e começa com a observação de um médium psicógrafo no exercício. Ele vai descrever mecanismos da mediunidade e nós vamos aprender um pouquinho mais sobre epífise. Então vamos iniciar a leitura do livro Os Mensageiros, capítulo 1. Eu vou ler uma página, duas e quase três, para que não fique muito longo. Encerrada a conversação referente aos problemas de intercâmbio com os habitantes da esfera carnal, o instrutor Alexandre, que desempenha elevadas funções em nosso plano, dirigiu-me a palavra gentilmente.
Então a gente precisa traduzir para a linguagem de hoje, porque para nós soa uma linguagem um pouco empolada, e não é como se escrevia na época. Se a gente pensar que esse livro foi publicado em 1945, ele foi escrito mais ou menos na década de 30, e André Luiz vivenciou isso na década de 30 ou mesmo na década de 20. Então tem uma diferença brutal de linguagem. Então eles estavam conversando sobre intercâmbio entre os vivos e os mortos, e Alexandre falou assim para ele: compreendo o seu desejo. Se quiser, poderá acompanhar-me ao nosso núcleo em momento oportuno. Então eles são muito educados, usam uma linguagem de um nível bom. Fala, olha, se você quiser, vem comigo, cola em mim que a gente vai estudar mediunidade. Sim, respondi encantado. A questão mediúnica é fascinante, de fato é. Eu participo de um grupo de desenvolvimento mediúnico e eu falo que esse grupo é o grupo que eu acho mais importante em todo o centro, que existem pelo menos 2 grupos a cada dia, 2 a 3 grupos. Por que é o mais importante? Porque ele vai formar o médium, vai dar a ele a disciplina, a educação mediúnica, e para que ele participe depois de outros grupos. Não sei como funciona em cada centro espírita, mas no nosso, o médium passa ele deve ter passado pelo curso básico de espiritismo, depois ele faz o curso de reforma íntima, e aí ele faz um curso teórico de mediunidade. Depois ele pode frequentar esse grupo de desenvolvimento mediúnico, ou seja, ele tem um preparo, não é só chegar lá e vai que é sua, né? Não, a gente vai entender como é pertinente esse sistema de estudo anterior. O interlocutor sorriu benevolentemente e concordou. De fato, para quem lhe examine os ascendentes morais. Então, Alexandre não estava interessado nos detalhes técnicos, científicos da mediunidade, e sim na questão moral do médium. Marcou-se mais tarde a noite de minha visita e esperei os ensinamentos práticos, alimentando indisfarçável interesse. Surgida a oportunidade, vali-me da prestigiosa influência para ingressar no espaçoso e velho salão onde Alexandre desempenha atribuições na chefia. Muito antigamente, e eu lembro disso acontecendo na casa da minha avó, as reuniões mediúnicas elas aconteciam nas casas, porque não existiam centros espíritas. Primeiro porque você dizer que você é espírita já era motivo para você perder emprego, perder amizade, ser isolado socialmente. Pior, né, do que você se tivesse alguma doença contagiosa. Depois, com o tempo, os centros espíritas foram acontecendo através de muita doação, de muito trabalho, doação financeira, eu digo, além de doação de tempo, empenho dos espíritas, e começaram a construir os centros espíritas. Então aqui eles estão num centro espírita, num salão bastante grande. Dentre as dezenas de cadeiras dispostas em filas, somente 18 permaneciam ocupadas por pessoas terrestres autênticas. Não é que as outras fossem marcianas. Ele quis dizer o seguinte: tinham várias fileiras de cadeira, mas encarnados apenas 18. As demais atendiam a massa invisível aos olhos comuns do plano físico, ou seja, quando a gente participa de uma reunião de intercâmbio mediúnico, a minoria das pessoas a gente vê que são os encarnados, grande parte é de desencarnados. Grande assembleia de almas sofredoras, público extenso e necessitado. Reparei que fios luminosos dividiam os assistentes da região espiritual
em turmas diferentes. Tinham como se fossem cordões de isolamento, dividindo os espíritos desencarnados. Cada grupo exibia características próprias. Em torno das zonas de acesso, postavam-se corpos de guarda, e compreendi pelo vozerio do exterior que, também ali, a entrada dos desencarnados obedecia a controle significativo. Então tinha cordão de isolamento, separando os espíritos desencarnados, e o acesso ao prédio, a estrutura física e espiritual, tinham vigilantes que impediam o acesso de pessoas não autorizadas, tá? Isso a gente sabe, quem participa de reuniões práticas já cansou de ver essa descrição. Você viu que tem um guarda lá na porta, ele permitiu que você entrasse, As entidades necessitadas, admitidas ao interior, mantinham discrição e silêncio. Entrei cauteloso, sem despertar atenção, na assembleia que ouvia emocionadamente a palavra generosa e edificante de operoso instrutor da casa, ou seja, o dirigente encarnado estava falando. Grande número de cooperadores velavam atentos e, enquanto o devotado mentor, que é o Alexandre, falava com o coração nas palavras, os 18 companheiros encarnados demoravam-se em rigorosa concentração de pensamento, elevado a objetivos altos e puros. Eu costumo sempre comentar no grupo ao qual eu pertenço que quando a gente entra no recinto onde vai acontecer a reunião, no plano espiritual ela já está acontecendo. É por isso que nós precisamos entrar, ficarmos em oração, em conexão com o plano espiritual, porque a reunião já começou faz tempo. Nada de assuntos não pertinentes, piadinhas, conversas. Conversa depois, acabou a reunião, as pessoas gostam de sair, conversar, saiu do centro, conversa à vontade, antes não, porque senão a gente vai estar perturbando os espíritos que estão lá, aguardando para serem atendidos e colocando empecilho ao trabalho que os mentores espirituais estão executando há bastante tempo, de preparar aquele ambiente. Opa, caiu o fone aqui. Era belo sentir-lhes a vibração particular. Cada qual emitia raios luminosos, muito diferentes entre si, na intensidade e na cor. Por que diferentes? Porque eles são pessoas diferentes, cada um com seu padrão vibratório, com as suas qualidades e os seus defeitos. Esses raios confundiam-se à distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos e estabeleciam uma corrente de força bastante diversa das energias de nossa esfera. Então, a energia circulava entre essas pessoas, parecia um campo de força, diferente da energia do plano espiritual. Essa corrente não se limitava ao círculo movimentado. Em certo ponto, despejava elementos vitais à maneira de fonte miraculosa com origem dos corações e nos cérebros que aí se reuniam. Então, como se do coração e do cérebro jorrasse uma manancial de energia. As energias dos encarnados casavam-se aos fluidos vigorosos dos trabalhadores de nosso plano de ação, congregados em vasto número, formando precioso armazém de benefícios para os infelizes, extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas. Então, essa energia emanada pelos encarnados era combinada com a energia dos desencarnados para beneficiar essas entidades que estavam lá.
Semelhantes forças mentais não são ilusórias, como pode parecer ao raciocínio terrestre, menos esclarecido quanto às reservas infinitas de possibilidades além da matéria mais grosseira. Detinha-me na observação dos valores novos do meu aprendizado quando meu amigo, terminada a dissertação consoladora, me solicitou a presença nos serviços mediúnicos. Então, o orientador encarnado parou de falar, Alexandre falou, vem cá. Demonstrando-se interessado no aproveitamento integral do tempo, foi muito comedido nas saudações. Não podemos perder os minutos, informou. Que vai uma dica quando a gente entra numa reunião e por algum motivo ela já se iniciou, porque a gente se atrasou, houve algum imprevisto, não tem problema nenhum, mas a gente vai parar junto à porta. Se a pessoa estiver fazendo a prece, a gente segue mentalmente a prece, não se movimenta, não vai, oi gente, tudo bem? Oi, você tá bom? Oh, desculpa, tô atrasado, e arrasta a cadeira e senta, arrasta a cadeira de novo. Nisso, quem está fazendo a prece já se perdeu, todo mundo perdeu, né? O foco, a atenção. Não, fica quietinho, faz a prece mentalmente, fica em pé, acabou, boa noite, desculpe. E aí entra, né? E segue a reunião. É claro que é melhor eu me atrasar do que eu não ir numa reunião, mas saiba se comportar. E designando o reduzido grupo de 6 entidades próximas, esclareceu. Esperam ali os amigos autorizados. A comunicação, indaguei. O instrutor fez um sinal afirmativo e acrescentou. Nem todos, porém, conseguem o intuito à mesma hora. Alguns são obrigados a esperar semanas, meses, anos. Não supunha tão difícil a tarefa, aduzi espantado. Então André Luiz falou, nossa, puxa, tem que esperar meses para se comunicar, né? Verá, falou Alexandre gentil. Então, gente, é isso. Não quero fazer um vídeo muito longo. Eu vou pedir, né, que vocês analisem. Isso é destinado ao público essencialmente espírita. Não é a verdade, é a minha interpretação desse livro. Espero que vocês possam trazer reflexões, né? E que a gente possa seguir esse caminho. Que Jesus nos abençoe. Boa noite.